Estamos aqui em mais um episódio de Conversa Mesa comigo, Fernanda Farias. Antes de tudo, vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Ajudar aí no crescimento desse projeto, do nosso projeto. Você que é de Eldorado, que está visitando esse podcast pela primeira vez, já se inscreve no canal, porque eu acredito que vai vir mais pessoas de Eldorado, não vai não, Polaco? Com certeza. Você acha que as portas vão se abrir? Estão abertas, gente. Já veio Viema, Eldorado, pessoal de Amambai querendo vir aí, ó. Nós vamos agendar todo mundo. As portas estão abertas aqui para o nosso pessoal na nossa região, para você de fora. E, ó, fica à vontade, se inscreva e se sinta em casa. Hoje nós estamos aqui com o Polaco, vereador de Eldorado, é isso? Isso mesmo. Ele tá meio vergonhoso, mas ele vai conversar. Daqui a pouco ele... Já a gente se solta. Todo mundo fala que os primeiros 5 minutos é difícil. É isso mesmo. Antes da gente começar, eu gostaria de apresentar, Polaco, para você os nossos patrocinadores, as pessoas que divulgam a empresa aqui. Você é empreendedor, né? Sim. Além de vereador, você é empreendedor. E você sabe a importância que tem de ter um local assim para divulgar a sua marca, falar da sua marca. E aqui nós temos o pessoal que divulga com a gente, que acredita no nosso projeto. Água na boca, você veio hoje, ó. Gente, aqui é gravado, então é uns horários diferenciados, tá bom? Então, hoje é de tarde, não dá pra mim te oferecer uma pizza. Então, tem um bolo e um cafezinho ali depois, tá? Tá jóia. Mas aqui, quando nós pedimos pizza pros nossos convidados, é água na boca. Não tem como não pedir deles, cara. A pizza é maravilhosa, um preço acessível. Esse final de semana que passou aí, né? Fomos pedir pizza lá. Manda 2 pizzas aqui, vai 2 cocas de brinde. Eu falei, jeito que o brasileiro gosta, pizza barata ainda com brinde. Falei, com Coca-Cola ainda? Coca-Cola, cara. Não é qualquer Guaraná, não. É Coca-Cola. Então, gente, entra no aplicativo, pede lá, acumula pontos para vocês fazerem a troca desses pontos. Entre em contato com eles, o atendimento maravilhoso. Não é porque é patrocinador, não, gente. É porque realmente a pizza é boa. O Bruno, depois disso que fechou essa parceria lá, quer comer pizza quase todo dia. Tá quase me falindo. Folic transplante capilar, vamos ver o cabelo aí, vou apresentar. Daqui uns tempos já tá precisando, né? Eu fico avaliando aqui pra ver o que eu vou mandar lá pra Folic. O Juliano Ferro falou que ia fazer harmonização facial lá. O seu é o cabelo mesmo, né, Polaco? Logo não tem como fugir, não. Depois, agora se tornou vereador, agora que você vai precisar mesmo. Agora que vai acabar de cair. Vou passar o contatinho pra você de eles fazem um transplante capilar. Às vezes nem precisa de transplante. Você vai lá, faz um tratamento, o cabelo cresce, não precisa nem fazer cirurgia. E pra quem vem aqui tem desconto? Tem desconto. Pode ir lá que tem. Rapaz, vou te mandar o número. Vai lá, produção, me ajuda. Promoking. Bruno voltou pro cross, gente. Eu vou contar uma dica pra vocês. O Bruno foi lá, machucou os braços, porque ele quis achar que ele era o cara que tinha 5 anos de cross. Foi lá, ficou bombadão. Chegou em casa com os músculos desse tamanho. Um dia de academia, ele cresceu. Aí, o que ele faz? Ele vai uma vez no mês só, que daí ele fica forte, uma semana. Aí, acabou, ele volta lá de novo. Aí, hoje voltou a Fênix, ressurgiu das cinzas. Gente, o Tchê é maravilhoso, cara, ele dá uma atenção, assim, diferenciada, um cara simpático, né? Hoje lá, né, amor, escolhendo a corda, que eu ia pular corda, porque eu não sei pular corda, mas eu vou aprender, eu vou postar ainda que eu aprendi a pular corda, o Tchê tá no meu pé pra me aprender, eu vou aprender. Produção, suplemento, autoestima. Aqui você coloca o cabelo, também lá no Dr. Carlos tem a parte de hormônio. Você treina na Promoc e você vai fazer suplementação na autoestima. Então, whey, creatino, falar que nem o Calabreso, né? Creatino, pré-treino, tudo, gente, que vocês encontram lá. O que você tá tomando mesmo, amor? Lá? Hipercalórico. Bruno tá chique, filho. Só falta treinar, porque de suplemento ele tá bem, já. Se não treinar, vai ficar gordo em vez de ficar forte. Mais alguma produção vai me ajudando? New Parse, não dá pra esquecer da New Parse, porque se não fosse a New Parse, nós não ia nem colocar esse programa no ar. Nossa internet, gente. Eu falo do que eu uso, eu não vou fazer propaganda enganosa pra vocês, não. Aquele tipo de pessoa que fala, compra isso aqui e não gosta. Mas não compra, né? Não, aqui é diferenciado. Aqui realmente eu uso suplemento, eu vou no Dr. Carlos, inclusive fui lá ontem, ele brigou comigo. Obrigada, Dr. Carlos, tá? Pela sua sinceridade. E treino na Promoc, New Parse, a nossa internet, tá, gente? Então, vocês estão em dúvida aí, não estão satisfeitos, vai lá no New Parse, conversa com o pessoal da Lilian. Tudo que a gente precisa, eles são muito atenciosos, apesar que raramente a gente precisa, né, amor? Porque não cai nossa internet, não tem... fala pra você. Pode estar a chuva que for, nós estamos assistindo nosso filme, enquanto outras pessoas que não têm New Parse ligam falando que estão sem internet. Olha,
Então, vamos lá, entre em contato. Os planos muito acessíveis, vai ter brinde. Nos próximos episódios eu vou trazer os brindes para vocês verem, tá bom? Eita, que eu pareço a narradora de rodeio, hein? Chega, faltou... Ô, produção, nós não serviu água pro nosso convidado. O convidado tá nervoso, tá sem água. Então, eu tava aqui só observando. Falei, quando veio aqui as outras pessoas, eu vi um copinho aqui, tudo arrumadinho e tal, e pra gente, nada. Mas já vai servir água. Eu fiz café pra você, pros outros eu não faço. É mesmo? Aí eu falei, eu vou fazer pro Paulo. Porque se tiver ruim, ele não vai ficar falando do meu café aqui, né? Ele vai falar lá em Eldorado, aí ninguém me conhece. Agora me conhece? Vai te conhecer. Serve água, produção. Ou pro convidado ali também, pro William, que tá... Assessor? Seu assessor. Assessor, tá chique, amigo, irmão. Amigo, tudo, irmão, camarada, tudo, né? Tá igual aquela música. Parceirão que Deus nos deu. Mas é bom, né? Demais. Falar, porque... Pelo que eu entendi, você não era uma pessoa que vivia política, que queria estar inserido nesse mundo. Foi meio que assim, um propósito de Deus, vamos se dizer, né, na sua vida. Eu acho que a palavra correta foi essa. É um propósito de Deus. Eu nunca tive próximo de políticos, nem envolvido na política, nunca tive pretensões, nem sequer imaginava um dia estar sentado aqui, por exemplo, hoje como um vereador, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Então a palavra correta é exatamente essa. É um propósito. É um propósito de Deus na nossa vida. E é bom quando Deus tem um propósito na nossa vida e alinha a gente a pessoas do bem, né? Exatamente. Aí que entra o William na sua vida, né? Te ajudando, te assessorando. É bem isso, porque quando é propósito de Deus, não tem como dar errado. As coisas acontecem naturalmente. Então, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, vamos falar de mim, quando Deus tem um propósito na minha vida, eu não preciso forçar as coisas a acontecerem. Ela acontece naturalmente, no lugar que Deus quer e com as pessoas que Deus já preparou. Então é por isso que dá certo, não tem como dar errado. Aí, pronto. Te agradeço. Quando for assim, você pode cobrar, Obrigado. tá? Manda água, quando acabar, você faz que nem garçom. Dá um subir que ele traz a água. E eu vi que você tá tendo um posicionamento diferente, tá? Se eu tiver errado, você vai me falando, que eu sei o que vocês conhecem, gente. Agora eu vou conhecer você, né, como pessoa. É o momento que você tem para expressar o seu conhecimento, seus projetos. Eu vi que você não era tão atuante nas redes sociais, né? E te tirou da zona de conforto tudo isso também. Bastante, sim. Como que foi esse impacto para você? Eu, antes de começar a campanha, eu nem Instagram eu tinha. Então, esse mundo, esse convívio agora, redes sociais, para mim tudo é novidade. Então, digamos que eu tô engateando ainda nesse novo mundo. Para mim, tudo é novidade. Quem me ajuda bastante é o William, me orienta, me dá as dicas, me corrige. Então, tudo isso aqui para mim é novo. É novo. E é bom que, às vezes, quantos anos você tá? Você não tem problema com a idade. Não, eu tenho 45 anos. Com 45 anos, quando você fala que você já viveu de tudo, você começa a viver algo novo. Algo novo. É tão bom assim, né? Ao mesmo tempo que é bom, desafiador, te dá aquele friozinho na barriga. Porque eu sempre fui uma pessoa bastante reservada, até mesmo com as pessoas mais próximas a mim. Nunca fui de me expor, nunca fui de expor aquilo que eu faço, nosso trabalho social. Então, hoje não. Hoje eu tenho um dever de comunicar e informar a população aquilo que eu estou fazendo. Porque hoje eu sou um funcionário público, o povo me paga. Então, é mais do que direito deles e obrigação minha, dar uma satisfação daquilo que eu estou fazendo. E a rede social nos ajuda a fazer isso. Embora, para mim, ainda é um pouco difícil. Eu queria entender um pouco do motivo que levaram as pessoas, né, o partido, de repente, ir atrás de você para ser vereador, colocar o seu nome à disposição. O que levou? Eu para ser um político bom, eu tenho que ser uma boa pessoa. A política não me transforma, a política ela me revela. Eu não sou um político daquilo que eu não fui como um homem. Então, o que levou as pessoas a me procurarem para ser um político, ou ser um pré-candidato ou um candidato, foi aquilo que eu era como um pai, aquilo que eu fui, que eu sou como um filho, aquilo que eu represento na cidade como um empresário, como um gestor. Então, isso despertou nas pessoas interesse, aquilo que eu já era. Então, pelo nome que nós criamos através de muito trabalho, de muito esforço, de muita renúncia, despertou essa motivação e interesse de pessoas a nos convidar a fazer parte de um grupo. Então, foi isso que me faz hoje estar como um vereador. Aquilo que eu já era como homem. Então, você falou aí que a política não te transforma. Não. Mas você pode transformar. Com certeza. Ali. E você já tem sentido essa diferença no seu... você ali, você atuante ali na Câmara? Bastante. Como eu disse, a política não nos transforma.
A política nos revela. Então, não é o fato de eu ser um bom político, vou usar esse termo, que foi a política que me fez. Isso é a minha essência, isso é quem eu sou. Então, o meu posicionamento como empresário, como amigo, eu estou colocando dentro da política aquilo que eu sou como pessoa. E isso, de certa forma, está causando assim, um certo impacto. Porque é uma forma de trabalhar que talvez alguns não estavam esperando. Não esperava esse posicionamento do polaco empresário. Não esperava esse posicionamento do polaco o amigo da bola. Porque ninguém nunca me conhecia como político. Ninguém sabia do trabalho social que eu desenvolvo já há quase 8 anos. Então, isso tem causado um impacto no sentido, eu não esperava isso dele. E o posicionamento que eu tenho colocado hoje em Eldorado como político é exatamente como eu já disse, é quem eu sou. E as pessoas estão assim um pouco surpresas. Essa questão do projeto que você tem social, o que é de fato? Eu tenho alguns comércios na cidade e a gente usa desses comércios para contribuir com alguma coisa em vidas. E Deus tem sido tão bom comigo que eu seria ingrato se eu não pudesse retribuir de alguma maneira. E a maneira que eu vejo de retribuir tudo que Deus tem feito na minha vida é ajudando quem precisa. Então nós contribuímos com a obra missionária, nós pagamos curso técnico para jovens, pagamos faculdades para adolescente, nós contribuímos com a igreja, nós ajudamos a cuidar de aproximadamente 100 jovens na África, nós temos ação social no Paraná, Minas Gerais, no Goiás, no Nordeste, em Eldorado, no estado do Mato Grosso do Sul. Então esse é o trabalho que nós já fazemos há mais de 8 anos, e quando eu falo nós, eu estou incluindo a minha família, minha esposa e meu filho. Então já é um trabalho que nós fazemos de recurso próprio há quase 8 anos, que nos fez ser um pouco diferente na política. Porque é o trabalho que eu já fazia como homem, hoje eu faço como um vereador. Tem um olhar diferenciado, né? Esse projeto, com certeza o trabalho que você está desenvolvendo te fez ter um outro olhar, né? Com certeza. E é bom você expor isso aqui, né? Acredito que até o William vai concordar, porque às vezes vai começar a aparecer agora, porque você está aparecendo nas redes sociais, às vezes as pessoas vão achar que você começou esse projeto como político, e não, é algo que você está desenvolvendo já tem um tempo. Isso já faz parte da nossa vida, e não é de agora. Hoje eu me vejo, dizer assim, na obrigação de mostrar para as pessoas quem eu sou, pelo fato de eu ser um funcionário público. Então eu não posso simplesmente sumir e aparecer daqui 4 anos, sendo que eu estou trabalhando. Então uma forma de demonstrar isso é as redes sociais. Só que quando eu fazia como um empresário, eu não me sentia no direito de divulgar isso, porque eu não vejo essa necessidade. Hoje sim. Então as pessoas se surpreendem porque elas não conheciam esse outro lado. Eles conheciam o cara que trabalhava o dia inteiro, que gostava de jogar um futebol, que tinha um time de futebol, esse sim. Agora, esse outro lado ninguém conhecia. E em público, assim, é a primeira vez que eu estou falando. As pessoas mais próximas, né, que me conhecem, sabem desse trabalho já de longas datas, mas público aberto, assim, é a primeira vez que eu falo sobre isso. E é muito bom porque você não usou disso para você se sobressair, para você ganhar, né? Não, de modo algum. E nem vou usar. E mesmo trabalhos que eu faço hoje como vereador, muitas coisas eu não divulgo. O que sai na internet é mais um dia a dia. Aquilo que eu faço como vereador mesmo, ação social, cuidar de pessoas, isso eu não divulgo, de modo algum. Que nem tem aquele meme, né, que a pessoa vai e entrega uma cesta básica, vai e tira uma foto. Isso, é bem isso. E as pessoas gostam de viver disso, né? E é bacana quando você vê uma pessoa que tá tanto tempo fazendo e não expõe o que tá fazendo, é de um diferencial teu. Eu quero saber da tua família, quando você chegou em casa para sua esposa e falou assim, nossa, fui convidado, vou ser candidato a vereador, como que foi esse impacto dentro do teu ambiente familiar? Isso já vem de 8 anos. Já são 8 anos que eu estou me preparando para ser um candidato. Nos primeiros contatos foi, não quero saber disso, não quero. Então, há quase 8 anos atrás, ou um pouco mais de 8 anos atrás, eu disse, eu vou me preparar então, para a pessoa que me procurou, eu vou me preparar. Nos últimos 4 anos, eu passei estudando, fiz uma faculdade de gestão pública, só que há quase 8 anos atrás, eu chamei a minha esposa e também o meu cunhado, Rodrigo Jaquinta, sentamos em um local na cidade, passei para eles essa possibilidade de se eles estavam comigo nesse projeto, e continuamos trabalhando, e acima de tudo, orando, buscando a direção de Deus,
Para minha esposa, de modo algum, não, você não vai se envolver nisso, você não precisa disso. Na fase que nós estamos, essa correria nossa e trabalho, agora que nós estamos conseguindo ter um tempo nosso, filho já com seus 14, quase 15 anos, você vai se envolver na política? Então, ela sempre foi relutante. E o meu posicionamento sempre foi, se for plano de Deus, vai acontecer naturalmente. E eu me encaminhei nesse seguinte propósito, se a minha esposa for comigo, eu vou. Se ela falar não, eu tô fora. Se a minha família não estiver junto comigo, eu não vou. Até que chegou uma altura em que ela pediu, vai. A política precisa de pessoas como você. Então foi assim, no primeiro impacto, não mexe com isso, mas lá na frente, vai. É que Deus já estava cuidando de tudo, né? E tem um momento certo. Exatamente. Nós teve um convidado nosso que na época da campanha, né, era candidato, o Jota, e ele falava muito isso, sobre se os bons não forem lá, não fizerem a parte dele, vai ser tomado pelos ruins. Exatamente. Então muitas vezes a gente fala, eu sou bom, não vou me envolver. Exatamente. Eu tenho um caráter, então não vou ir. Né? E quem mais gosta desse discurso são os políticos corruptos, os que não têm propósito de pessoas. Porque enquanto mais nós alimentamos essa ideia de que a política não é para pessoas do bem, mais os corruptos vão continuar no poder. E hoje eu tenho uma visão totalmente diferente daquilo que eu tinha antes, que eu pensava dessa mesma maneira. Pessoas de bem, do bem, com propósito, com princípios, não devem estar em política. Pelo contrário, nós temos sim. Nós temos que nos envolver com a política, temos que nos posicionar com a política. A cada pessoa de bem envolvida na política é um corrupto fora da política. Até porque eles não conseguem se manter lá dentro, de modo né? algum. Porque a pessoa do bem incomoda o outro, né? E começa a mostrar que é possível fazer sem se corromper. Se nós, como políticos hoje, nós mostrarmos para a população que é possível fazer um trabalho voltado para a população, sem corrupção, sem mentira, sem desvio de verba, a população vai enxergar que é possível mudar através da política, que a política bem feita, a política do bem, ela transforma vidas, ela cria oportunidades. E é isso que nós precisamos mostrar, através do nosso posicionamento, que a gente não precisa se corromper para fazer a coisa certa. E dentro de tudo isso que você está me expondo, né, e falando, com certeza você chegou dentro da Câmara e também teve alguns impactos. Com certeza. Você viu algumas coisas assim. Sim. Talvez você não considerou certo, seu caráter falou, isso aqui não é certo. Como que foi esse impacto para você, Ni? Eu ainda hoje falo, o meio político, as reuniões, isso não é para mim. Eu não sei ser político, eu sei trabalhar. Eu sei cuidar de pessoas, é aquilo que me motiva, é aquilo que me dá o gás de levantar todas as manhãs e trabalhar, é isso. Fazer aquela parte política é uma coisa que eu não sei fazer. Então o impacto foi forte, porque eu nunca tive esse contato, nunca participei. Geralmente as pessoas falam jogo político, o jogo político, a politicagem em si para mim é muito difícil. Eu não sei fazer ela, não tenho interesse em aprender a fazer ela. Então quando eu me deparei na realidade do dia a dia, eu confesso para você que foi bastante, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Deus, o que o senhor quer comigo nesse ambiente? Então, para mim, foi um choque. Até eu entender que existe um propósito, eu teve dias que eu tive vontade de voltar para casa. Eu imagino mesmo. E tem algum projeto de lei, alguma coisa que você já está desenvolvendo? Porque é o seu primeiro contato com a política. Mas eu acredito que, como você fez faculdade, tudo, você já estava se preparando. Então, você não chegou ali de mãos abanando. O que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer. Você já chegou com alguns projetos em mente. Sim, além de eu ter me preparado academicamente, o que eu mais me preocupei foi em conhecer a necessidade da população. Eu acho que o dia a dia, o contato, a proximidade com o povo, nos dá muito mais bagagem do que uma faculdade. E hoje, o que eu mais quero desenvolver é criar oportunidades. Que as pessoas possam mudar de vida através do nosso trabalho como político. Um dos projetos que eu tenho na Câmara agora, que eu apresentei, foi que essas pessoas que fazem tratamento fora da cidade, digo, na Viraí, Dourados ou Campo Grande, que elas possam ter um auxílio quando elas forem para fora com alimento. Porque muitas pessoas saem de casa de madrugada, a gente sabe que algumas delas não têm assim, um poder aquisitivo suficiente para se manter nesse dia ou para se alimentar, a gente sabe que é difícil. Então, um dos projetos hoje que está tramitando lá, que espero que se dê certo, é que a gente possa, que o município possa oferecer esse auxílio. Saiu, que ela possa ter um auxílio alimento enquanto ela está fazendo esse tratamento. Além de outros, com uma certa relevância, mas o que mais hoje, estou naquela ansiedade que a prova é esse.
Até porque não é difícil, né? Não, e outras cidades na nossa região que já faz esse tipo de trabalho. Já tem. Dentro de Eldorado, hoje não é um município muito grande, Não. 11 mil habitantes, porém está em uma expansão. Uhum. Eu acredito que quando você pega algo que já está grande, talvez seja até mais fácil de trabalhar. Só que ali, como está expandindo, tem muita coisa para acontecer dentro de Eldorado. Como que você se vê dentro dessa expansão? O que você espera? Você que é empreendedor, talvez você tenha um olhar diferenciado nesse modo de empreendedorismo, né? Ação solidária, como que você se vê dentro desse projeto e nessa expansão de Eldorado? Eu me vejo como um jovem senhor, chegando agora, com uma expectativa de um crescimento para Eldorado, uma expansão, não só em termos de empresa, trabalho, não, mas em termos de pessoa. Hoje que nós precisamos é trazer pessoas para morar em Eldorado. Inclusive, deixo o convite aqui. Caso Viu, hein, Bruno? Viu, hein? Caso queira mudar os ares, Eldorado está de portas abertas. Convidaram eu para ir para Iviema também, ô gente. A Eldorado está de portas abertas para receber vocês. E eu me vejo contribuindo de alguma maneira, seja como político ou seja como empresário. Inclusive hoje tive uma conversa lá, uma pré-conversa com no secretário do comércio, que ele está com uns projetos bacanas, então eu me vejo dessa forma, contribuindo de alguma maneira, seja como um empresário, seja como um político, e faço questão, desejo participar dessa evolução de Eldorado, é onde eu nasci, cresci, onde eu Exatamente, isso, você nasceu lá. Nasci, então me criei, tive 8 anos fora de Eldorado, mas tudo investido ali, tudo projetado para Eldorado. Polaco, para ter uma boa gestão, não depende só de você, precisa de alianças políticas. Sim. Como que tá surgindo essas alianças? Você pode citar algum deputado que está te apoiando? Posso. Né? A aliança política, eu acredito que ela acontece naturalmente. Eu, um certo dia, estava na minha casa almoçando e o telefone toca, uma chamada de vídeo, e quem me liga é um deputado que eu nunca nem imaginava conversar com ele, um deputado federal, Rodolfo Nogueira. Aí fica aquela questão, como que o meu número chegou até essa pessoa, sendo que eu nunca tive contato com ele? Então as coisas acontecem naturalmente. Então hoje eu tenho sim contato com alguns deputados que estão me apoiando, tenho contato com alguns vereadores da região que estão me apoiando, eu posso até citar nomes. Você... Pode, fica à vontade. O vereador da cidade, por exemplo, o Rick Eventos, um rapaz que está fazendo um excelente trabalho em Naviraí, um trabalho voltado para a população. Eu acho que é um vereador em que eu posso aprender muito com ele, porque ele não defende lado, ele defende ideais, povo, projeto, posicionamento. Então, ele não é contra e nem a favor do prefeito ou da prefeita, ele é a favor daquilo que é correto. Então, esses contatos têm acontecido naturalmente. Já estive aqui no gabinete do Rick, vereador, me recebeu muito bem. Estamos criando uma amizade, criando propósitos juntos na política. Então, isso vai acontecendo naturalmente. Para mim estar aqui hoje, de fato, eu conheci o seu trabalho através das redes sociais. Bacana, é um local que me serve, é um local que me cabe. Então, basicamente isso. A política é a mesma coisa. Do mesmo modo que tem pessoas na política com propósito de pessoas, existem pessoas na política que estão com propósitos pessoais. Esse político não me serve. Não tenho interesse de contato. E esses deputados, eles realmente devem ter visto um diferencial em você para te procurar. Porque geralmente os vereadores vão atrás dos deputados, né? Teve um deputado que esteve na minha casa, um deputado estadual, para mim, alguém que eu me espelho como um deputado, Coronel Davi. Ele faz um trabalho diferenciado e ele disse algo no gabinete dele para mim que vai ficar marcado não só para a minha vida política, mas também para a minha vida pessoal. E ele foi até a porta da minha casa, entrou na minha casa e eu, depois de ser eleito, procurei ele para agradecer. Quero te agradecer, muito obrigado por ter confiado na gente, acreditado. Ele falou, não se preocupe, eu antes de ir na sua casa, eu investiguei a sua vida. Então ninguém vai me procurar ou eu não vou procurar alguém sem antes saber quem é. Eu não vou sentar à sua mesa sem antes saber qual é o seu trabalho, qual é o tipo de público que você atende, quais são os seus propósitos, qual é a sua visão. Então é assim que acontece. Ninguém vai até alguém por um acaso, com certeza. Nós falamos aqui sobre o Polaco Político, que tem 4 meses. É um bebê ainda, né? Mas eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória, porque hoje você trabalha, você tem empresa no ramo... de farmácia, mas como que chegou até aí? Tudo começou quando eu tinha 7 para 8 anos. Eu, juntamente com meu irmão e um outro amigo, nós vendíamos geladim na rua.
Então a dona desse produto nos dava um geladinho para consumir durante o dia. O meu eu não vendia. O meu eu não consumia. Eu vendia e pegava a moeda para mim. Empreendedor nato ele. Todos os dias eu tinha um geladinho meu para vender e juntar para montar a minha própria empresa de venda de geladinho. Até que um dia eu tive o dinheiro suficiente para comprar o geladinho dela e revender. Então começou dessa maneira. Então eu sempre tive isso. Quero ter o meu próprio negócio. Com 15 anos de idade eu disse, eu nunca mais trabalho para realizar os sonhos de ninguém. Então as coisas foram acontecendo naturalmente. Fui embora, morei 8 anos fora do país. Trabalhei por 3 anos lá como funcionário e disse, a partir de hoje eu monto minha própria empresa aqui. Então eu comecei lá, a minha própria empresa, está aberta até hoje. Retornei para o Brasil, comecei o meu primeiro negócio, a farmácia, depois fui para o gás, depois fui para agricultura, pecuária, transportadora, autopeça. Hoje estou com mais farmácias. Então é assim, é muito trabalho. E acontece naturalmente, porque esse é quem eu sou. Um cara que consegue gerir esse tanto de empresa, esses negócios, que guarda o geladinho para acumular e vender, vai gerir uma cidade tranquila, não vai não? Muita gente fala assim, o polaco não pode ser prefeito agora, o polaco não pode ser prefeito daqui a um tempo porque ele não tem experiência. A gente não está precisando de políticos com experiência, nós estamos precisando de pessoas que sabem administrar e gerir negócios. Então, eu não tenho medo nenhum de encarar nenhum desafio, seja ele qual for. Posso não estar preparado hoje, mas o primeiro caminho é se preparar. Então, eu não tenho medo, não. Porque o que acontece? O que você falou, às vezes a pessoa acha que a experiência está tantos anos na política. Não. E não é sobre isso. Não. É sobre ver como a pessoa foi lá e montou um negócio, ainda mais na economia, como a gente está vivendo. Exato. Está mantendo a sua empresa, crescendo. Isso sim mostra, né, a competência da pessoa. A questão é, quem eu sou como pessoa para que eu possa me apresentar como um político? Como é que eu posso dizer assim que eu não estou pronto para administrar algo na política, sendo que eu já administro algo na minha vida secular? Eu sou o segundo filho de uma família bastante simples, bastante humilde, que a nossa expectativa era em que eu ia morar numa casa popular, casar, ter alguns filhos, ser motorista de um ônibus da prefeitura, como meu pai foi. Só que Deus tinha um outro plano, Deus tinha um outro projeto, e as coisas foram acontecendo naturalmente. E eu fui me preparando para isso. Me preparando, que eu digo, se capacitando, perguntando, estudando, ouvindo, errando, voltando e focado no projeto. Então, como é que eu posso dizer assim que eu não estou preparado para algo, sendo que eu não tenho medo de desafios? Eu acho que a gente não pode limitar os nossos sonhos, o nosso projeto. Eu acho que a gente tem que insistir, tem que se preparar e acreditar nos nossos sonhos. Você me colocou aí como empreendedor, vereador, e como que é? Porque é ramos diferentes, né? Na sua empresa, quem manda é você. Na prefeitura, quem manda é o povo, né? Certo. E como que você está conseguindo lidar com essa situação? Naturalmente. Por quê? Porque dentro da minha empresa, eu não mando. Dentro da minha empresa, eu não sou o patrão. Eu sou alguém que faz parte de uma equipe. Eu não tomo decisão sem ouvir a minha equipe. E equipe que eu falo, os amigos, os colaboradores, funcionários. Então eu não mando, eu sou aquele que assume a responsabilidade dos erros. Então se nós tivermos que tomar uma decisão em prol da empresa, é em prol de todos. Então eu escuto todos. Então hoje eu ser um vereador, um político, funcionário do povo, para mim está sendo natural, porque eu estou escutando o povo. Eu vou até a população, eu ando nos bairros, eu bato na porta de quem eu não conheço, posso entrar, vamos tomar um café, como é que está por aqui? Qual a necessidade do bairro? Eu apresento as minhas ideias, eu apresento o que eu tenho de projeto para o futuro nessa localização e eu escuto o que eles têm para dizer. E a gente chega num consenso. O que é melhor para o povo, o que é melhor para o bairro, a gente corre atrás e faz. Isso que eu vi, você tem visitado muito o povo. Eu vou para a rua. Eu sou funcionário do povo. O meu colete está escrito vereador do povo, que de fato eu sou vereador do povo. Eu não sou vereador de um partido, eu não sou vereador da oposição ou da situação, eu sou vereador do povo, eu sou um funcionário do povo. Então, quem que eu tenho que ouvir? O povo. Se me apresentarem um projeto na Câmara que for interessante, que eu vejo que é bom para o povo, conta comigo. Se me apresentarem um projeto em que eu vejo que não agrega em nada, não traz progresso para a cidade, não traz benefício do povo, o meu voto é contrário. Se eu for um voto vencido, beleza, mas o meu posicionamento sempre vai ser aquilo que eu acho que é melhor para o povo.
Quando você fala dessa questão de projeto, tem alguma coisa assim, não sei se você pode expor, tá? É curiosidade minha. Sim. Dentro da prefeitura que você se colocou contra, que você falou, não, isso aqui não é benefício. Até agora, nesse período que você tá. Nós não tivemos nenhum projeto polêmico assim ainda. Não? Não, ainda Mas não. vai ter, Tô tá? aguardando chegar. São experiências que a gente precisa agregar no nosso tempo como político, né? Sim. Não tivemos ainda não. A prefeita Fabiana nos levou, sim, nos apresentou alguns projetos bacanas, não tivemos nada contrário ainda, então, por enquanto não teve não. Eu acho, Polaco, eu acho que a rede social, ela tem um peso muito grande. Sim. Então, assim, eu imagino que antes, né? Porque antes a gente dependia muito da TV, do Jornal Nacional ali para ter uma notícia sobre política, né? Ficar todo mundo esperando ansiosamente aquele momento. E era só aquele período que você tinha. Tinha como você assistir depois, voltar. E hoje, com a rede social, eu acho que as pessoas têm muito medo de fazer algo errado, de colocar um projeto errado. Porque para você expandir, você vai ali na rede social e joga e pronto. Você expôs para o povo, né? Sim. Então, você acha que isso tá deixando as pessoas mais receosas também, ou não? Tá. Hoje o político ele tem que pensar muito bem no que ele fala, como ele fala e de que maneira ele vai aplicar esse projeto. Vamos falar de projeto. Porque hoje a população, a informação é instantânea. Hoje você não consegue fazer nada sem que a população saiba. Porque as redes sociais ajudam. E não tanto só os políticos têm a rede social a seu favor, como a população também tem. Hoje nós temos um grupo lá em Eldorado, um grupo de WhatsApp, que ele é bastante ativo, em que ele acompanha a política, ele manifesta, ele cobra, ele elogia. Então essa rede social hoje, com certeza, deixou muitos políticos aí de cabelo em pé. Orelha em pé. Opa, com certeza. Com certeza. E você, eu percebi que você está trazendo esse modo de trabalhar para você, né? Embora não seja o seu forte, embora seja você saindo da sua zona de conforto, você está atuante bastante na rede social. Eu vi lá um perfil super novo, né? Que você falou que você nem tinha. Não. Já tá com 1.000 e tantos seguidores? Uma pessoa que foi eleita com 268 votos. Hoje já tá com 1.000 e tantos seguidores aí. Vamos ver. Não são todos eleitores, mas são pessoas que querem acompanhar o seu trabalho. Então você já tá crescendo muito na rede social, né? Já. Tem me ajudado bastante. A minha dificuldade na rede social como o William me explica, é gerar o conteúdo. Você tá na frente de um telefone, trava. O fazer o trabalho, tranquilo. Pode perguntar, pode falar, pode me chamar onde quiser, tô pronto. Então a dificuldade minha da rede social é o gerar o conteúdo. Se você desligar essas câmeras aqui e tirar esse microfone, nós vamos conversar aqui a tarde inteira. Mas a hora que você deu... Mas você tá conversando bastante. Bastante tranquilo. Mas a hora tranquilo? Não? Não, Ué, tá mas tranquilo você tá por conversando enquanto. super bem, não tá? Não, por Depois enquanto você tá vai assistir tranquilo. e fala, nossa, nem parece que eu tava... A hora que dá o play, que você fala gravando, aí muda, aí trava. Então, para mim, a dificuldade da rede social é essa, é o gerar o conteúdo. Se soltar nesse mundo, para mim, que é novidade. Mas eu acho que não só para você, o Bruno tá ali, ó. O Bruno trabalha com isso e leva uma vida para gravar um conteúdo, né? É o que a gente não sabe explicar. Você liga ali assim, isso. Você começa a olhar para o exato. E o negócio realmente dá um Você ligou o telefone ou soltou o microfone na mão, parece que trava. E outra coisa, acho que nós somos muito críticos, né? Bastante. Com a gente mesmo. Sim. Eu falo pro Bruno, tem episódio que fala, ai, Bruno, eu não vou assistir, que eu acho que eu não fui bem. Aí ele coloca lá, fala, eu sou obrigada a me assistir, né? Que ele coloca... Aí eu vou assistir e falo, não, cara, foi tão bom. Nossa, é que a gente fica ali com autocrítica. A gente quer entregar o nosso melhor. Então a gente não se conforma com qualquer meia boca. Esse é o Mas você detalhe. foi super bem. Quanto tempo já, produção, conversando? Olha aí, filho. E nem doeu, né? Não. Ô, Polaco, eu acredito que você tá começando, é tudo muito novo para você. Apesar desse conhecimento que você tem já, né, nas suas empresas. Eu gostaria de saber o que você tem de projetos ainda que você quer expor para a população. Aqui é só um momento de fala, né? Eu acredito que muitas pessoas, tanto lá de Eldorado como de Naviraí, aqui da nossa região, porque uma vez que você começa na política, você não para mais. Então vai ali vereador, prefeito, daqui a pouco um deputado aí. Amém. Né? Depende do seu trabalho, das redes sociais, o projeto de Deus na sua vida, né? E quais são esses ideais, esses projetos que você ainda quer expor para a população, se você quer levar para a Câmara? Eu tenho alguns projetos já colocados no papel. Nós vamos trabalhar conforme prioridades. Podemos citar a aldeia Cerrito.
É um povo que eu também tenho os olhos voltados para eles devido à dificuldade que eles passam, a forma com que eles vivem. Quero ajudar eles a que eles possam ter saneamento básico. Estamos já trabalhando nisso. Prefeito Fabiano, muito obrigado pela ajuda. Na área do esporte, quero que as pessoas entendam que o esporte não é apenas uma bola e um campo de futebol, que através do esporte nós podemos criar uma sociedade forte, uma sociedade unida. Porque a criança no esporte ela é ensinada a ter disciplina, a ter respeito, a trabalho de equipe. Tem um projeto chamado Projeto Reviver, que esse eu não vou dar muito detalhe, não. Tem um projeto para... exclusivo? Esse eu tenho que guardar. Quando você desenrolar, você volta? Aí eu volto. Então aí eu vou passar os detalhes. Tem um projeto para a saúde, que é o projeto Saúde para Todos. Então, a gente tem, assim, já elaborado de 8 anos se preparando, alguns projetos, sim, que nós queremos apresentar no momento certo e trazer para a população. Mas o foco maior é trabalhar para que pessoas possam ter oportunidades. Eu não posso me conformar em que pessoas vivam de migalhas do sistema. Nós não podemos mais aceitar que políticos corruptos usem pessoas para se manter no poder. Porque o que o político assistencialismo quer é pagar sua conta de água, é te dar uma cesta básica, é manter você no cabresto do sistema. E eu não posso me conformar com isso. Eu sei de onde eu vim, e eu sei aonde Deus permitiu eu chegar. Então são oportunidades que eu quero trabalhar para criar para jovens, pais de família, para a mãe. Aí nós temos um ponto, né? Porque essa questão do assistencialismo tá, de uma forma, afetando muito a nossa geração. Muito. A gente conversa muito isso dentro de casa, porque hoje está faltando mão de obra. Sim. Hoje as pessoas não querem trabalhar mais suado, né? Ganhar o seu dinheiro, sair de manhã determinado. Aí tem pessoas que ganham um pouco do governo, vai lá e faz mais diária e fala, não, isso aqui tá bom pra mim sobreviver. E não é sobre isso, né? Não, de modo algum. A palavra que você disse aí eu concordo, sobreviver. Você quer sobreviver ou você quer chegar num objetivo? Essa é a questão. Será que nós estamos mostrando para esse povo que nós podemos vencer? Nós podemos sair de uma realidade de um pai de família sem perspectiva para o filho, e nós, como políticos, podemos trabalhar para que esse filho tenha uma perspectiva de melhora no futuro? Será que nós estamos mostrando isso para eles? Porque talvez é isso que está faltando. Eles se conformam em viver com o pouco, porque nós não estamos trabalhando para mostrar para ele que existe uma outra realidade de oportunidades. Será que ele vai querer viver do assistencialismo? E eu não sou contra a ação social. É totalmente diferente do assistencialismo. A ação social, nós ajudamos quem de fato está passando por um momento difícil e contribuímos para que ela saia dessa situação e possa vencer na vida. Isso é o trabalho de uma ação social. O assistencialismo é você ficar mantendo ali. Eu te dou um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, para que você não mude essa realidade, porque eu preciso dessa sua realidade para mim chegar onde eu quero. Poder, dinheiro, é isso. Então hoje, talvez, se nós mudássemos a mentalidade, a visão do eleitor, as coisas começam a mudar. Se eu mostrar para um jovem que ele passando pela fase que ele está passando hoje, ele tem condições em vencer na vida, talvez a mentalidade dele muda. Ele abra a mão dos seus 100, 200, 500 reais por mês e queira ganhar seus 10, 20, 50, 100 mil reais. Hoje o que nós precisamos é mudar a mentalidade do povo. É mostrar para eles que há esperança, que há um futuro melhor se eles batalharem e quererem isso. Sair da zona de conforto, né? É isso. Sair da zona de conforto. E entender que se a gente acreditar num sonho e batalhar, a gente conquista. Eu sou prova disso. E todo mundo tem oportunidade, né? Claro. Aquele negócio assim, o Bruno fica bravo quando eu falo assim, o povo vai dizer que foi sorte. Ele fala, quem que diz que é sorte? Eu falei assim, mas as pessoas acham... Eu já julguei outras pessoas de falar, tá com essa vida boa porque se deu bem na vida. Mas não, todo mundo levanta todo dia, mata 10, 50 leões por dia pra permanecer ali. Com certeza. Ainda mais quando a gente fala de empreender. Todo dia você tá matando um leão ali. Todo santo dia. Muita gente pode falar assim, você fala isso aí porque você tá com a barriga cheia. Hoje você tem uma vida legal, você tem as suas empresas, mas se você quiser me encontrar, você vai às 4 da manhã para a farmácia que você me acha lá. Se você quiser falar com a minha esposa em casa, você vai depois das 9 da noite. Então muita gente pode pensar assim, você está dizendo tudo isso aí agora porque a tua vida tá legal, o seu filho tem um futuro. O meu filho hoje trabalha mais do que eu e ganha muito menos do que eu. Hoje ele é como um funcionário meu. Ele precisa aprender a conquistar para amanhã ele dar valor no que tem. Então o que eu estou fazendo aqui não é um discurso de quem tem, é um discurso de quem saiu de uma situação difícil e conquistou.
Então, eu não estou aqui querendo enfeitar um negócio, falar para a população que não é de modo algum. Eu estou dizendo daquilo que eu vivi. Que você viveu, que você passou, né? Eu, depois de casado, eu precisei de ajuda de pessoas para ter alimento em casa. Eu sei o que é você não ter o que comer em casa e bater na porta da sua casa para te trazer uma cesta básica. Eu sei o que é isso. Então, eu não estou querendo fazer sensacionalismo. Eu estou querendo aqui demonstrar para a população de uma realidade que eu vivi e que eu estou vencendo. E para vencer, eu não precisei depender do sistema. Você poderia ter se apegado só naquela cesta básica e atrás de um Bolsa Família, né? Ficaria e ficar ali em casa. Nas oportunidades que me surgiriam através da prefeitura e pronto. Ô, Polaco, mas é engraçado que hoje a gente vê a questão das faculdades públicas, Certo. elas estão dando uma ajuda muito boa. Com certeza. Para o jovem se formar. E mesmo assim a gente ainda vê barreira, né? Porque aqui, eu não sei se é o caso de vocês lá, mas aqui na Virei tem faculdades que fechou. Públicas, tá? Com curso gratuito, porque não tá conseguindo. Os jovens não estão estudando. Comodismo. Comodismo? Eles encontraram uma maneira de sobreviver e para eles tá bom. Só que existe uma outra realidade e que nós podemos demonstrar isso para eles na prática, no dia a dia, oferecendo a eles oportunidade, mostrando para eles que é possível sim. Se eles tiverem uma visão diferente, mudar a mentalidade desses jovens, desse povo, você vai ver como as coisas mudam. O negócio é trabalhar na mente, então, da pessoa. Né? É demonstrar com atitudes. É mostrar para eles, não é só falar, é mostrar para eles, por exemplo, de onde eu saí e onde eu cheguei. Ah, foi fácil? Não foi fácil. Corri os meus riscos. Noite sem dormir, dias de vontade de desistir, com certeza. Mas eu tinha um objetivo. Eu sabia onde eu queria chegar e eu sei aonde eu ainda quero chegar. Então, eu batalho todo santo dia, de domingo a domingo. Quando você falou do seu filho, ontem eu estava tendo... É bom que a gente vai se identificando algumas coisas, né? Ontem minha filha, mãe, eu tirei nota 10, eu tirei nota boa na escola e você não me deu parabéns. Você não sentou e me deu parabéns. Eu falei, ela falou, eu vou tirar nota ruim para ver se você vai perceber. Eu falei, experimenta tirar uma nota ruim, porque a sua obrigação é estudar. Você está estudando. Isso. E eu falei assim, e é o mínimo que você tá fazendo, é suas notas boas. Mãe, é o mínimo? Eu falei, é o mínimo. Eu falei, sabe por que eu tô te preparando? Não é pra você morar dentro da minha casa o resto da sua vida, é pra você ir pro mercado de trabalho. Isso. E lá quando você acertar, seu patrão não vai chegar e falar assim, parabéns. Não, ele vai te dar mais trabalho porque ele vai ver que você é capaz de fazer. E isso aí não é muito diferente da nossa realidade do dia a dia. As pessoas querem reconhecimento por aquilo que já é uma obrigação da gente fazer. A Exatamente. sua filha queria uma recompensa por ela ter feito aquilo que já era da obrigação dela. Exatamente. E é essa mentalidade que nós precisamos mudar nas pessoas. E aí foi o que eu falei com ela. O Bruno nem estava lá em casa na hora. No horário de almoço, eu falei, não, você tem que fazer. É sua obrigação. Se eu tô aqui trabalhando fora, você tá dentro de casa só estudando, o certo é você ter nota mesmo boas. É o mínimo que eu espero de você. Ah, mas eu queria um parabéns. Eu falei, não, eu sei, você tá de parabéns. Eu tô mostrando isso com tudo que eu te dou, o conforto que eu te dou, eu corro atrás pra te manter. Eu não tenho necessidade de chegar em você, parabéns que você tirou uma nota boa. Mas vai trabalhar. E aí o que entra? A família, né? Trabalhar na mente dos adolescentes, dos jovens já dentro de casa. É a base de tudo, a família. A família é a base da sociedade. É ali que se constrói uma nova sociedade, através da família. Os meus princípios que eu carrego hoje como pai, como esposo, eu construí na família. Meus pais me ensinaram a ser honesto, a tratar todo mundo por igual, não fazer com a irmã de ninguém aquilo que eu não gostaria que fizesse com a minha, a fé, o temor a Deus, e é isso que eu carrego para a política, a base da família. E hoje, como você, como uma pessoa assim, que tem Deus, que serve a Deus, que tem uma família, você enxerga essa situação de família mesmo, falando, né? Porque você sabe que a gente está vindo uma geração falando aqui, né, de fé, né, vamos para a parte cristã, que o inimigo tem trabalhado muito para destruir essa base. Destruindo essa base, ele consegue afetar todo o restante, né? Sim. Consegue, aí são adolescentes frustrados, jovens que não querem compromisso, né? Entra aí droga, bebida alcoólica, tudo. E quando você fala para mim dos seus projetos sociais, de certa forma, você está alcançando pessoas dessa maneira também. Com certeza. Essa é a nossa ideia. Alcançar essas pessoas de uma forma natural. Não forçando nada, nem vitimizando ninguém, nem demonstrando um papel de super-herói. É demonstrando que a vida é natural, quando é se feita correta. Hoje o que nós temos aí é aquilo que era errado, estamos transformando em certo, e o que era certo, estamos transformando em errado. E nós precisamos viver uma vida posicionada de uma forma correta.
Há um versículo da Bíblia que diz assim, os fundamentos se transtornam, o que poderá fazer o justo? É uma pergunta que nós podemos fazer para o nosso dia a dia. O que nós podemos fazer para começar a transformar, primeiramente, o nosso ambiente? Para transformar aqueles que estão à nossa volta? É através de comportamento. Bem isso. Você faz parte de alguma igreja lá na sua cidade? Eu sou da Igreja Assembleia. Nós é da Assembleia, nós somos irmãos. Vocês são de qual? Pai do Senhor. Pai do Senhor. De qual vocês são? Do nada, Ele também é. O William também Pai do Senhor, irmão. Vocês são de qual igreja? Da Assembleia, da Missão. Eu sou da Missão também. Da Belém. Do Belém. Aqui a Missão era lá em Mumbai, eu confundo ainda, que lá era o pastor Sérgio, né? E aqui é o pastor Javair, aqui nós estamos na Belém. Mas é tudo igual, né? Deus é um só. Agora, é você tá em casa. Estamos em casa. Quando chega na igreja, não é desmerecendo as outras igrejas não, gente, mas a Assembleia se identifica. Quando chega na igreja que não toca o endarpo, não fala, o que ele tá fazendo aqui? Tá diferente. Cada um tem seu perfil, né? E aí, estamos em casa, rapaz. E a Assembleia de Deus, ela vem muito do conservador, né? Bastante. O nosso pastor mesmo aqui trabalha muito com essa questão de família. E quando... tem um ponto-chave aí que as pessoas acham que o crente não deve se envolver com política. Pelo contrário. Você tem uma visão diferenciada disso? A Bíblia, ela não é um livro religioso. A Bíblia ela é um manual de sobrevivência ou morte. Então, se você quer ser um empresário bem-sucedido, estuda a Bíblia. É só você estudar a história de Salomão. Se você quer ser um empresário bem-sucedido, tá lá. Você quer ser um pai bem-sucedido, tá na Bíblia. Você quer ser um líder bem-sucedido? Você quer ser um estrategista? Estuda a história de José. Então, a Bíblia ela não é um livro religioso. As pessoas se enganam nisso. Ela é um livro. É um manual de sobrevivência. Para tudo, né? Tudo que você quiser saber sobre a vida tá na Bíblia. Esqueça a religião. Esqueça. A Bíblia é um livro de estudo. Você estuda para você sobreviver. E quando nós olhamos para a história da humanidade, a gente vê que o cristão, o servo de Deus, ou o povo de Deus, sempre esteve envolvido na política. Vamos olhar lá para Israel. O primeiro líder político, Moisés. O primeiro rei, Saul. Quem foi Davi? Se você for em Israel hoje, você vai ver que o Davi é o maior rei de Israel. Nós estamos falando de um presidente de uma nação. Quem foi José? José foi o governador de um povo. O cargo não existia naquela época. O faraó, o rei, digamos assim, vamos citar esse nome, criou para que pudesse José, um cristão, um servo de Deus, ocupar esse cargo. Então a política, a liderança, ela sempre fez parte dos planos e projetos de Deus. Deus, quando ele criou o homem, ele não disse governe? Então, é o nosso papel, é o papel da igreja fazer parte da política, é a função da igreja. Até para aprovar, né, leis que vão de encontro com o caráter de cristão, né, com a ética cristã. Porque se os crentes, né, os cristãos falam, não vou me envolver, vai ser tomado mesmo pelos ruins, aí acabou. Exatamente, tudo envolve a política, tudo começa pela política. O nosso dia a dia, a nossa família, escola, trabalho, tudo envolve a política. Se nós não tivermos pessoas com princípios na política, o que será da população, do povo, daqui 20, 30, 40, 50 anos? Então a igreja, sim, tem que estar envolvida na política, pessoas de bem, sim, tem que estar envolvidas na política para que decisões em favor do povo sejam tomadas. Até lá, na época eu morava em Mumbai, são 6 anos atrás, foi um projeto de lei para lá. Eu acho que você vai lembrar desse projeto, sim, porque teve muito burburinho a respeito dos banheiros, né? E ali vetou por conta da bancada cristã. Claro, exatamente. São os nossos princípios. Nós não temos nada contra as práticas. Cada um faz aquilo que quer da sua vida. Só que nós temos os nossos princípios. Nós temos que tomar decisões baseadas nos nossos princípios. E quais são os nossos princípios? É a palavra de Deus. Então, temos que estar envolvidos, sim. Precisa do povo de Deus, da igreja estar envolvido na liderança do seu país, da sua cidade, do seu bairro. Tem que estar envolvido. É muito importante isso, com certeza, né? E quebrar essa barreira do evangelho, do cristianismo com a política, né? As pessoas têm que quebrar essa barreira, tem que haver um rompimento, sim, né? Nós temos que estar lá. Só que aí nós vamos entrar aqui no assunto. Talvez também as pessoas ficam com esse receio, porque teve muitos que entraram, né? Ali em cima do povo cristão, certo, da igreja, em cima, usando o nome da igreja, e quando entraram lá se corromperam. Talvez é por conta disso também, né? Aí eu vou voltar naquilo que eu disse no começo. A política, ela não me faz quem eu sou.
ela revela quem eu sou. Então, se na política eu fui um crente ou eu fui um cristão que se corrompeu, eu já era um cara corrupto. Corrompido lá atrás. Exato. Né? Porque não foi a política que me moldou, que me transformou. Eu já entrei na política sendo eu. Se eu falo não aqui, eu vou falar não aqui também. Não é o fato de eu estar hoje como um vereador que eu vou ter atitudes diferentes do que eu tinha quando eu não era. Eu já era. Então, se a pessoa como cristão entrou na política e não teve um papel de cristão, ele não era cristão. Ele era alguém que frequentava uma igreja, tinha simpatia por uma igreja, ele frequentava um grupo evangélico, mas cristão de fato mesmo, na origem da palavra, alguém que segue os ensinamentos de Cristo, ele não era. É uma boa colocação, né? É uma visão que eu falo sempre pro Bruno, né? E pro público também que tá assistindo. Todo o podcast que a gente tem é uma troca muito grande de conhecimento, né? Com certeza. E aí, quando a gente entrou aqui na questão cristã, rendeu, porque é algo que a gente gosta, né? É aquilo que a gente vive. É o nosso dia a dia. Então é assim, Fernanda, a política não faz ser quem eu sou. Eu já sou. A política vai fazer manifestar os meus caráter. O meu caráter, os meus princípios. Então, aquilo que eu sou como homem vai ser manifesto na política. Mas você sabe que você vai encontrar muitas barreiras, né? No meio do caminho. Barreiras, propostas, dificuldade. Aí vai manifestar aquilo que de fato eu sou. Quem é o Cleverson? Quem é o Polaco? Aí vai se manifestar de fato quem eu sou. São nesses momentos que a gente vai se mostrar como homens de caráter, pessoas de princípio, como cristão. É nessas horas. O seu filho, como que tá sendo tudo isso para ele? Assim? Ele é um menino de 15 anos, tem as suas responsabilidades. Hoje ele toma conta de uma empresa sozinho e na outra ele é o responsável pelo setor de compras. Então ele é um menino que vem crescendo do meu lado, olhando o pai, que para ele tudo é natural, tudo é normal. Só que se você conversar com o William, você vai ver que, cara, você é diferente. Coisa que pro meu filho tudo é natural. Então tudo que tudo pra ele é normal, foi criado assim. É meu pai. Então tudo que eu faço hoje como político, ele já me vê fazendo há anos. Então ele não... Pra ele tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Tudo normal. Eu vi que hoje, se você fosse... A eleição fosse hoje, já dobraria esse número de votos, não, William? Já? E vai ser o mais votado lá. Na próxima eleição? Eita, ó, profetizou, viu? Não, vamos continuar olhando. O Rick aqui tirou mais de 1.000 votos, né? Teve. Foi o mais votado aqui, né? Foi. E merecido. Aí você vê que é a recompensa do trabalho. É o trabalho, isso, exatamente. O resultado de um trabalho. Você tem duas maneiras de fazer política. Ou você trabalha, ou você entra pro sistema. E o Rick, ele trabalhou. Tudo que ele colheu foi resultado de um trabalho. É totalmente diferente daqueles que trabalham, é o resultado do sistema. E ele tem um futuro grande pela frente. Não, e se você continuar, né, eu espero que daqui a um tempo a gente converse de novo, né, talvez aí no reeleição ou talvez com outro cargo, mas se você continuar com essa visão, é uma visão diferente. Não, para nós é normal, isso que você falou. Para nós é normal. Para nós é tudo normal, é uma visão da igreja, o que nosso pastor ensina todos os dias ali, então pra gente é normal ver uma conduta dessa. Sim. Só que dentro de um sistema corrompido que nós vivemos esses últimos anos, é diferente. Aí que tá o impacto, que muitas pessoas não esperavam. Eu fui julgado, comparado com outro candidato, por atitudes que ele teve no passado. Outros esperavam que eu seria aquilo que o sistema é. Então, para muitos, estão... Esse não esperava. Mas isso já é quem eu sou. E aquilo que você tocou, quem sabe para daqui 4 anos a gente não conversa com uma reeleição. Reeleição, e eu acredito que se você mantendo esse trabalho aí, é só colocar o nome. O Rick, eu não trabalhei com ele, né? Conheci o Rick agora, na verdade, porque as pessoas acham que eu tô chamando que vem no podcast porque eu já conheço a vida da pessoa. Não é isso, eu conheço realmente a pessoa aqui, e o Rick foi uma pessoa que nós conhecemos aqui mesmo, de verdade, né, amor? E assim, só que a gente ouve falar, lógico, nós estamos numa cidade de 60 mil habitantes, é o interior, então todo mundo fala. E ele trabalhou assim, com dinheiro limpo. Pessoas que trabalharam para ele em troca de não receberam, né? Porque às vezes você só vai trabalhar com... A pessoa vai trabalhar com você, quanto você vai me pagar? Pelo dinheiro. E ele não, a gente viu que realmente as pessoas abraçaram a causa dele porque viu o trabalho que ele fez durante os 4 anos. Esse é o caminho.
Eu tenho 4 anos para mostrar de fato quem é o polaco como um vereador, como um político. Daqui 4 anos eu vou ter a resposta do povo. Como você disse, eu vou colocar o meu nome à disposição. Se a população achar que eu sirvo para continuar trabalhando por eles, vou estar à disposição. E você tá pegando gosto pela coisa, né, não? Eu sempre tive o gosto por pessoas, não pela politicagem. Isso eu não sei fazer, não quero aprender, mas cuidar de pessoas sempre teve na veia. Isso, eu gosto disso. É normal para você. Para mim é o meu dia a dia. Eu gosto de gerar oportunidades, eu gosto de abrir empresas. Eu foco nessa próxima empresa durante 1 ano, vivo ela depois de aberto 3 meses, depois eu entrego na mão deles e falo, agora é de vocês, se vira. Isso é o que eu gosto de fazer. Eu gosto disso e é a forma com que eu trabalho. Se você for em Eldorado e perguntar para as pessoas que trabalham comigo, de fato é isso. O que eu estou te falando é exatamente isso. Hoje eu me preparo para a próxima empresa daqui 1 ano. Após aberto, eu vivo ela 3 meses. Depois de 3 meses, é de vocês se viram para manter isso. Isso é o que eu gosto. Cuidar de pessoas, trabalhar por pessoas. Tá no sangue da gente. Ele gosta mesmo, né? Você vê Eu gosto de ir lá na periferia, ouvir. Eu gosto, isso é o que eu gosto, de cuidar de gente. O meu propósito é honrar a Deus cuidando do povo. Esse é o meu lema. Assim. E esse final de semana passado veio uma missionária. Aqui, a gente teve o culto de missão, o congresso de missão. Até teve um podcast, vou te mandar para você assistir depois, você vai gostar muito da história dela. E quando ela veio e contou a história dela, a gente fala assim, cara, eu não tô fazendo nada, né? Uhum. A gente sempre se coloca naquele sentimento de, meu Deus, o que eu tô fazendo para contribuir, para retribuir o que Deus tem feito por nós, né? É isso. E ela contando, cara, eu vou mandar a história dela pra você ver, é bem linda. Uma mulher que doa a vida dela, né? E assim, em troca de nada. Aqui na Terra, em troca de nada, né? Às vezes as pessoas vão olhar pra você e falar, por que tá fazendo isso? Não vai te render nada, não vai mudar nada pra você, mas você não tá construindo aqui. Não tô preocupado As pessoas com isso, olham não. que você tá construindo aqui, mas o que tá construindo no céu, né? O que me motiva não é reconhecimento, não é cargo, não é poder. Isso aí eu não faço questão, não. Para muitos, essa nossa conversa aqui é uma conversa fiada. Que conversa fiada é essa? Mas para quem Talvez achou que ia vir aqui entender sobre política, e não. E falar de alguém, e bater na prefeita, e bater nos vereadores, e não, esse não é o meu feitio. Esse não é não sou, não. Eu sento, converso, exponho a minha opinião, a pessoa expõe a dela. Se a gente chegar no consenso, beleza. Se não chegar, cada um tem o seu posicionamento. Esse sou eu. Não estou interessado em coisas erradas, não estou interessado em poder, em dinheiro. Pelo contrário, para ser hoje um vereador, eu abri mão de ganhar dinheiro, não foi pouco. Então, essa conversa nossa aqui, para nós é natural, para muitos não. E uma coisa que você falou aí em questão de ganhar dinheiro. Hoje você não precisava estar na política falando em dinheiro. De modo algum. E foi uma das perguntas que eu mais ouvi na campanha. Não foi nem assim, qual é o seu projeto, qual é a sua ideia. Não, foi, para que você vai mexer com isso? Você não precisa de dinheiro. Eu não entrei na política por causa de dinheiro. Eu entrei na política por causa de propósito e por causa de posicionamento. Para entrar na política, eu abri mão de ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu tinha contrato com a prefeitura de licitações, 3 contratos. Então eu posso te dizer que por mês eu tinha um valor considerável que eu vendia para a prefeitura. E eu disse, eu não estou preocupado com isso. A política, eu vi a política uma oportunidade de eu bater em portas que como uma pessoa física normal, assim, seria difícil. E eu batendo em portas de pessoas que podem me ajudar a ampliar essa ação social que eu faço, é a minha motivação. Cuidar de pessoas. Só isso. E talvez as pessoas te olharam com um olhar até discriminando. Porque com certeza. Vai entrar na política por esse salário ali. Com não, certeza. ele tem interesses por trás. Vamos rasgar o português aqui. Esse aí vai roubar. Esse aí vai desviar dinheiro. Ele não precisa. Para que ele vai mexer com isso? O cara já tem as empresas, o cara tá bem. E eu ouvi muito disso. Por que o fulano quer mexer com isso? Fulano não. Por que o polaco quer mexer com isso? Vai cuidar dos seus negócios. Só vê ele passando por aqui com o carrão dele, mas ninguém me via andando a pé. Ninguém me via... O estômago que você levou, ninguém viu. Não. Ninguém me via nas madrugadas trabalhando. Ninguém me via visitar pessoas doentes. Ninguém me via contribuindo com pessoas que não tinham o que comer, porque eu não mostrava. E não faço questão. Hoje nós temos um trabalho lá de cestas sociais, cesta básica, em que eu não sei nem onde ela é entregue.
Porque eu tenho as pessoas que me ajudam nisso, eu mando um pouco para cada pastor, mando uma quantidade para outras pessoas, eu não sei nem onde ela é distribuída. A única coisa que eu me preocupo são pessoas que precisam ou são pessoas acomodadas? Só isso. Então eles não viam, Eldorado não conhecia essa parte nossa, minha esposa, a minha, do meu filho. Então hoje para eles opa, tem alguma coisa diferente aí. E é bonito de ver histórias assim, né? Realmente o William falou, Fer, ele é diferenciado. Porque você falando dessa questão que você não veio aqui bater em prefeito, bater no seu opositor. Cara, eu acho que realmente nós temos que ter focado em fazer o nosso crescer. Com certeza. Quando você fica preocupado em bater no outro, em falar do negócio do outro, você tá perdendo tempo, o seu tempo de estar investindo no seu. Exato. E não só perdendo tempo, como eu tô demonstrando para a população que eu não tenho nada a oferecer. Que a única coisa que eu sei apontar são defeitos. E encontrar defeitos, qualquer um está pronto para isso. A questão você tem condições e capacidade de entregar a solução? De resolver? Resultado? Esse, para mim, é o mais importante. Saber que uma coisa quebrou, todo mundo percebe. Mas e a solução? Você está preparado para entregar? Você se preparou para isso? Isso, para mim, é o que mais me interessa. Se for apresentado projetos bacana, conta comigo. Estou pronto, vamos batalhar. O que você precisa disso? Vamos correr junto. Estou pronto para trabalhar por Eldorado e pelo povo de Eldorado. É uma fala do Juliano Ferro, que eu acho que você vai se identificar, que nós conversamos ali antes de iniciar a gravação, é que ele fala que ele não vai ficar se posicionando de lado A ao lado B e o povo perder. É isso. Hoje nós temos um lado só, Eldorado. Falando de Eldorado. Povo de Eldorado, a cidade de Eldorado. Não é lado A, lado B, não é oposição, não é vereadores que se elegeu ao lado da prefeita. Não, hoje nós somos 11 pessoas com a responsabilidade de cuidar de outras pessoas. Nós temos hoje a responsabilidade de administrar uma cidade, promovendo progresso, segurança, saúde, oportunidades. Esse é o nosso trabalho. Não é o lado A ou o lado B. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, você tocando no nome do prefeito de Ivinhema, antes de eu ser um pré-candidato a vereador, lá quase 8 anos atrás, eu tive no gabinete dele. Eu acho que ele não vai lembrar dessa história. Eu tive lá por estar acompanhando o trabalho dele, mesmo lá atrás, comecei a pesquisar políticos da região para ver o que eles estavam fazendo, aquilo que estava dando certo. E eu encontrei é o mais louco do Brasil que ele fala, né? E eu, de uma maneira, eu consegui contato com ele, fui até a cidade de Ivinhema, ele me recebeu muito bem recebido, com educação. Eu acho que eu gastei com ele 5 minutos, não mais do que isso. Eu acho que ele nem vai lembrar. E eu fui lá perguntar como ele estava e eu fiz uma única pergunta, simples. Por estar vendo todo o trabalho que ele estava fazendo como prefeito, eu perguntei, é possível fazer tudo isso que você está fazendo sem se corromper? Ele disse, Ele contou como ele se elegeu como vereador, como ele trabalhou como vereador e como ele está sendo como prefeito. Se foi 10 minutos a nossa conversa, foi muito. Eu levantei e fui embora. Inclusive, eu quero compartilhar do seu comentário. Onde é que é a câmera? Aqui ou aqui? Aqui. Prefeitão, falar com o senhor é difícil, viu? Faz hora que eu tô tentando voltar aí e bater um papo com o senhor. Abre as portas pra gente aí também. Ajuda quem tá começando agora. Fazer esse corte e mandar no WhatsApp dele, falar com o Alex. Olha lá, o senhor não vai lembrar de mim talvez, mas há quase 8 anos atrás eu estive lá na sua sala. Queria retornar. E talvez ele não tá atendendo nem porque não quer atender, né? É a correria dele mesmo. Demais. Ele é falando dele como ser humano, tá? Que veio aqui, até as pessoas achou que foi embate a nossa conversa. Gente, capaz, Juliano é o jeito dele, ele é bruto mesmo. Mas uma pessoa do coração imenso, né? Esse final de semana ele veio aí num parceiro nosso no marketing, num posto de gasolina, fazer uma homenagem pra uma mulher que gosta dele, que é fã dele. Depois eu vou te mostrar o vídeo. Levou flor pra mulher, tudo. Tirou tempo ali que ele tava indo por um show, parou e deu atenção. Então, isso é uma pessoa real. É o lado humanitário. É o lado ser humano. E é isso que nós precisamos. Não é de políticos com experiência. Isso aí não é importante? Mas não é o principal. E é engraçado que antes a gente via o político tinha que estar de terno, bem vestido, né? Hoje o povo quer o político de chinelo, de camiseta. O povo elogiou muito ele, né? Porque tá de chinelo e short. E eu vindo pra cá, eu falei pro William que eu tava preocupado. Como é que eu tenho que me apresentar? Arrumadinho, vestidinho? Quer saber? Eu vou como polaco. Não, eu vi seu áudio que o William mandou. Fala pra ela perguntar o que ela quiser. Ela falou, pra perguntar aí o que quiser. Mas foi uma conversa tranquila, né? Eu acho que todo mundo fica com esse frio na barriga de vir.
Porque às vezes você não sabe que você vai esperar de mim, ou o que eu vou esperar de você. Mas aqui, eu acho que até esses dias a menina me mandou mensagem, nós falando sobre o autismo, e ela falou, Fer, obrigado por ter dado voz a nós, né, mãe atípicas. Eu falei, amiga, eu já fiz isso aqui porque um dia eu não tive voz, um dia eu reclamei e ninguém quis me ouvir. Então, isso aqui é pra isso. É pra você expor sua opinião, falar dos seus projetos, talvez a população vai vir comentar o que eles acham. E quando a gente coloca a cara a tapa ali na rede social, ainda mais como político, você tem que estar aberto também. Com certeza. E não é sempre que as pessoas vão te receber confortável, do seu lado, né? Sempre vai ter aqueles que idolatram o ser humano, sempre. E que não olha para você como um político, te olha como uma pessoa e te acha a mulher mais maravilhosa do mundo. Mas uma coisa eu tenho certeza, abraço, foto, sorriso, não paga a conta. Esses políticos de internet que fazem mídia abraçando, sorrindo, eles não criam oportunidade, esse tipo de atitude. E o que nós estamos precisando, de fato, são de pessoas de fibra, de caráter, de posicionamento, que não importa o que o lado A ou o lado B vai fazer, mas que esteja trabalhando em favor do povo. Se posicione, né? Sim, e não só o político, como o eleitor. Porque assim como tem político corrupto, também tem eleitor corrupto, que sobrevive do sistema, que está com medo de perder, que está mamando na teta, mas a casa vai cair, porque nós estamos chegando. Então, tem que ter um posicionamento tanto do político quanto do eleitor. E esse negócio de a gente ficar idolatrando pessoa, ela é a maravilhosa, ele é o maravilhoso, isso tem que acabar. É o que a gente estava conversando, porque eu elegi ele, eu não vou ver os defeitos dele mais, eu não vou cobrar, deixa de cobrar e fica... Exatamente, inclusive isso que eu estou dizendo aqui, eu disse lá na tribuna na Câmara em Eldorado, eu quero ser cobrado. Só que da mesma maneira que eu quero ser cobrado por quem acreditou, eu também quero ver aqueles eleitores que não votou em mim, mas que escolheu uma outra pessoa para lhe representar, também eu quero ver cobrando eles. Porque quando eu, polaco, faço um vídeo, eu sou criticado. Só quer status, só quer mídia, só quer engajamento. Tá, mas e quando o seu vereador faz, a sua vereadora faz? Aí é maravilhoso? Você está sendo hipócrita. Então nós temos que ter um posicionamento. Não só nós, como políticos, temos que nos posicionar, mas os eleitores também têm que se posicionar. A mudança não começa só no político, ela começa principalmente no eleitor. Foi eles que nos escolheram. Então temos que começar a mudar nós como eleitores. Exatamente. Palavra bonita para nós finalizar, hein? Rapaz, você falou que não ia falar nada, você falou foi tudo. Eu tô tranquilo. Agora já ficou mais tranquilo, né? Viu, William? Calma. O William tava ali preocupado também. O que o meu vereador vai falar? Vamos deixar as polêmicas para a próxima, senão você não me chama mais. Não, é que eu falei pro Rick também, ele falou que vai voltar. Ele prometeu a volta, o retorno. Não, só que meu propósito como político não é ser a pedra no sapato de ninguém, não. De modo algum. Não, mas eu acredito que você não vai arrumar polêmica porque você queira, não. É porque é por conta do seu posicionamento mesmo. Acho que vai ser naturalmente usar sua fala, vai ser natural. É posicionamento. E eu deixo bem claro, não adianta vir com conversa fiada pro meu lado, não adianta vir com proposta pro meu lado, não adianta. Não adianta achar que eu sou tonto. Não, uma das coisas que eu aprendi em toda essa pouco tempo de vida que eu tenho é se fingir de bobo. Enquanto é preciso, a gente está aqui se fingindo de bobo, mas a gente está só observando de longe, ouvindo. Então, não adianta vir com conversa fiada pro meu lado. Não tenho medo de ninguém, não tenho medo de desafios, não tenho medo de concorrente, não tem não. Pode vir forte que eu tô pronto. Até porque, com conversa fiada até porque seu propósito não é com os homens, eu né? Eu não tô preocupado com homem, não. Meu propósito é honrar Deus cuidando do povo. Então, tô pronto. E quando a gente tem Deus a nosso favor, esquece. E você dorme tranquilo, né, William? Ninguém pede projeto de Deus. Quando Deus tem um plano na vida de alguém e através da vida de alguém, pode se levantar quem for. Pode se levantar concorrência, Saul, pode se levantar politicagem, tudo quanto é lado. Não derruba projeto e plano de Deus. Eu sou a prova disso. Você acha que muitos políticos queriam que eu estivesse aqui hoje como vereador? Exatamente. E como que foi isso? Teve muito ataque da parte dele? Das pessoas que não queriam você? Bastante. Não digo nem tanto ataque. Estratégias políticas para te derrubar. Exatamente. Tem para ser um candidato. Isso teve desde o princípio. Tentaram me convencer com cargos, tentaram me convencer com dinheiro, tentaram tirar pessoas que estavam ao meu lado para não me apoiar, tentaram denegrir a minha imagem. Só que quando Deus tem um plano na vida de alguém, não adianta você articular, não adianta você manipular ninguém. Não adianta, ninguém pede.
Se Deus tem um propósito para me chegar até aqui, ninguém vai impedir. Esquece. Pode fazer chuva. Eu acho que a única pessoa que pode impedir é você mesmo. Sou eu. O dia que eu sair debaixo dos planos, dos propósitos, da mão de Deus, aí eu morro. Então hoje eu estou mais interessado na minha salvação do que num cargo político. Então não vem com conversa fiada para mim, não, que eu não tenho tempo para perder. Vocês ouviram, né? Vocês estão ouvindo, né? Com certeza vão estar assistindo. Não, divulga esse negócio aí, que esse sou eu. Mas, cara, eu tô muito feliz, sabe? Porque eu não te conheci, nós nem conversamos, eu só conversei com o William antes. E é muito bom porque eu creio que Deus alinha as pessoas, né? Graças a Deus nós estamos recebendo pessoas aqui que são pessoas do bem. Às vezes não é da mesma religião que eu e nem precisam ser. São pessoas que Deus tem propósito em cada religião, né? Na vida de cada um de uma forma diferente. Mas eu vejo que Deus está conduzindo nós para pessoas assim, né? Deus, se a gente prestar atenção, Deus começou a se mover na política. Sim. Você pode prestar atenção. Olha a nossa região. Olha o que está acontecendo no estado, olha o que está acontecendo no país. Pode ter certeza disso. Ninguém pede planos de Deus. Ninguém. E o país é um país muito abençoado, né? Nosso país é muito abençoado. O que está estragando o nosso país é a política, é o homem, né? O homem. Nós fomos no Raizeiro esse dia, ele falou assim, tudo que o homem coloca a mão estraga. A fruta é boa, se ele bater, já estragou a fruta, né? É isso. E o que Deus fez para nós, o que Deus tem para nós, são planos de bênção. Isso. É você prosperar, você ter uma família abençoada. Só que daí, é isso, o inimigo também está trabalhando. Sim, com certeza. 2 reinos. 2 reinos. A gente escolhe qual que nós queremos representar. Mas eu creio também num tempo novo para o nosso país, para a nossa região, para o nosso agro, né? Porque a gente depende muito do agro. Eu creio que Deus tem propósito, né? Tem. Só que o povo também precisa quebrantar o coração, né? Eu preciso quebrantar o coração. Isso. Nós precisamos voltar às nossas origens. E as nossas origens sempre foi próximo a Deus. E nós não estamos falando de religião. Não. As pessoas acham que nós estamos falando de religião. Não, nós estamos falando de princípios. De como era e de como nós estamos. Nós precisamos voltar às nossas raízes. Simples. Não tem meio termo. É voltarmos a ser aquilo que nós sempre fomos. E as coisas voltam a ser natural. É muito boa essa conversa. Quanto tempo, produção? Só pra gente ter uma noção aqui. Viu? Você achou que ia conversar nem 10 minutos? Pois é. É político fala, amigo. Eu sei que político fala. Eu sou parlamentar. Não me chama de político. É bem isso. Esses dias foram me xingar lá num comentário lá de um corte. Ô, gente, eu vou te falar o xingamento. Foi pior do que se tivesse xingado mesmo. Foi feio o xingamento. Vou te falar depois, no privado. Eu gostaria de agradecer você por acreditar no nosso projeto, vir lá de Eldorado aqui para gravar esse podcast, né? O William entrou em contato, falou, Fer, achei bacana o trabalho. É sinal que nós estamos crescendo também, né? Como você falou, você tem 4 meses na política, nós temos 8 meses aqui, 9 meses aqui. Tem muito que crescer ainda, muito que apanhar, né? E eu vejo que nem você, as pessoas podem bater, mas se é um propósito de Deus nós estarmos aqui, não tem quem vai impedir, né? Ninguém impede. Eu quero te agradecer. Eu queria primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, tudo que Ele tem feito na minha vida, me permitir chegar até aqui, agradecer toda a sua equipe, por ter nos recebido bem dessa maneira. Obrigado por essa oportunidade de a gente poder estar falando um pouco de quem nós somos, aquilo que nós queremos fazer como um político. Desejar a você muito sucesso, Deus continue te abençoando e estamos aqui. Precisou, dá um alô. Se precisar mudar, Eldorado está de portas abertas. Vamos visitar lá, hein? Vamos embora visitar. Dá uma parada lá qualquer hora dessa. Não, Receita, não vamos para o Paraguai, não. Mentira do Bruno. Tem esse meme aí. Direto no Paraguai. Não, nós tem família lá. Mas é verdade, direto nós estamos passando por ali mesmo. Pertinho, né, amor? Visitar você lá. Passa lá, dá um alô, a gente vai receber vocês lá. É muito bom, gente. Sim. Eu falo pro Bruno que nesse período de eleitoral aí, final de 2024, reacendeu uma chama em mim, assim, por política. E a faculdade faz muito isso com a gente também. Então, quem sabe? Vai que tá surgindo aí uma candidata? Vamos ver. Vamos estudar, a política me persegue, eu costumo dizer. Então, quem sabe? For propósito de Deus também, isso, né? Se for propósito de Deus. Mas eu não vou ser que nem você, não, assim, tranquilo, não. É mesmo? Eu vou ser que nem eu acho que eu vou ser igual o Rick. O Rick adivinha onde eu tô? Eu já não...
Eu já não vai, né, William? Não, eu já não. Mas eu acho que o Rick não era assim também, não. Foi se soltando? Eu acho, eu tenho quase certeza que ele foi aprendendo, né? Só que ele vem de uma área, no caso eventos, que já deixa ele mais à vontade, né? Eu já sou mais travadão. Daqui uns tempos você vai ver isso. Daqui a pouco eu vou solta, ver, né? ver o polaco lá de mim onde eu tô. Será, William? Gente, é pra descontrair. E muito obrigado, William, por ter também entrado em contato aí. Desculpa a correria. Quando deu certo de agendar, não deu. O Fer não vai dar. Mas o cara da chique, hein? São Paulo. Dá trabalho. Eu aceito você cancelar o podcast para ir São Paulo. Você tá muito chique. Mas eu creio que Deus tem um momento certo para acontecer. Isso mesmo. No momento certo acontece. Que Deus continue abençoando a sua família, os seus projetos, né? Que tudo dê certo lá. E eu acredito que se você estiver no centro da vontade de Deus, e é aquilo que a irmã falou, né, amor? O melhor lugar de estar é no centro da vontade de Deus. Então, é isso mesmo. Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou aqui. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí, tá? Muito obrigada e até a próxima.